Este vídeo descreve os parâmetros gerais da estratégia de distribuição de mosquiteiros tratados com inseticida de longa duração, ou mosquiteiros tratados. Durante as últimas 2 décadas, os mosquiteiros tratados com inseticida de longa duração tornaram-se uma das principais medidas de controle e prevenção da malária. Esta estratégia é recomendada pela Organização Mundial de Saúde como medida de proteção, com base em evidências de redução da transmissão de malária quando os mosquiteiros tratados são usados adequadamente e em larga escala. O inseticida no mosquiteiro é capaz de matar os mosquitos por contato ou repeli-los, reduzindo de forma significativa o contato humano-vetor. O mosquiteiro tratado com inseticida de longa duração é feito com um tecido no qual o inseticida é incorporado nas fibras durante a sua fabricação. Estes mosquiteiros mantêm o seu efeito inseticida por um tempo longo, entre 3 a 5 anos, sem precisarem ser reimpregnados e resistem pelo menos a 20 lavagens. O seu uso no campo é recomendado por pelo menos 3 anos, dependendo de como são conservados. Para que um programa seja efetivo, é necessário que tenha um objetivo bem definido. Antes de iniciar um programa, certifique-se que esse objetivo esteja definido. O objetivo do processo de estratificação e focalização é estabelecer localidades prioritárias, ou seja, que apresentam o maior número de casos de malária, ou onde se encontram vetores primários de malária com hábitos de picada intradomiciliar. Assim, um grau de proteção nas residências pode ser obtido com o uso de mosquiteiros. Através do censo de localidades prioritárias, determina-se o número de casas, cômodos e habitantes com necessidade de mosquiteiros tratados. Para se obter um impacto epidemiológico na redução do número de casos de malária, a dimensão da intervenção deve ser a maior possível. A OMS recomenda que todas as pessoas em risco estejam protegidas por uma intervenção efetiva. Sendo assim, quanto maior a cobertura, melhor. É desejável ter cobertura acima de ou igual a 90%. Assegure-se que todas as pessoas que têm mosquiteiro realmente o utilizam. Tendo em conta os hábitos e as necessidades das comunidades, em relação, por exemplo, aos tamanhos, formas e cores, e o estado de suscetibilidade dos vetores, escolha o mosquiteiro tratado mais apropriado para a região a ser intervencionada. Para avaliar o efeito, é necessário realizar estudos biológicos de eficácia das redes e de aceitação das comunidades afetadas. Recomenda-se ainda que as redes tratadas tenham aprovação do Comitê Técnico de Avaliação de Pesticidas da OMS. Este é um processo que requer a participação dos programas nacionais, regionais e locais de controle de vetores, bem como dos habitantes das comunidades que irão se beneficiar das redes tratadas. Ofereça informações sobre a finalidade da instalação dos mosquiteiros tratados nas casas. Antes da entrega, registram-se dados sobre o número de pessoas, cômodos, outros locais de descanso e mosquiteiros entregues em cada casa. Certifique-se de registrar cuidadosamente a informação necessária, para que seja posteriormente digitalizada e inserida numa base de dados que possa ser analisada. Os mosquiteiros tratados devem ser instalados em cada espaço usado para dormir. Antes de instalar os novos mosquiteiros, deve-se retirar os mosquiteiros velhos ou deteriorados. Um adesivo é colocado na casa com informação sobre a data de instalação do mosquiteiro. Os novos mosquiteiros tratados devem ficar expostos ao ar livre durante um dia ou, no mínimo, durante 4 a 6 horas, antes de serem utilizados, de modo a evitar qualquer reação alérgica por parte do utilizador. Os mosquiteiros tratados devem ser lavados, se necessário. O tempo entre lavagens deve ser superior a 3 meses. A lavagem dos mosquiteiros tratados deve ser feita com sabão de barra, devendo-se evitar detergentes e nunca utilizar branqueador à base de cloro. A lavagem dos mosquiteiros tratados deve ser feita do seguinte modo: lave os mosquiteiros manualmente para evitar o rompimento da rede.
Aplique o sabão recomendado. Esfregue suavemente até formar espuma. Enxague com água suficiente. Escorra suavemente sem torcer. Em hipótese alguma, deve-se deixar os mosquiteiros de molho, ou escovar, ou ainda bater contra superfícies durante a lavagem. Os mosquiteiros devem ser estendidos para secar à sombra. A água que foi usada para lavar o mosquiteiro tratado deve ser despejada na terra ou solo e nunca em lagoas, riachos ou rios, de modo a evitar a contaminação do ambiente. A OMS tem uma metodologia padronizada para avaliar a eficácia residual do inseticida nos mosquiteiros. Para conhecer este procedimento, veja o vídeo sobre bioensaios com cones. Você viu como implementar uma estratégia para distribuir e instalar redes mosquiteiras tratadas com inseticida de longa duração. Tal como qualquer outra metodologia, é necessário prática para melhorar a técnica. Não importa quantos mosquiteiros se distribuam, estes só protegem contra a malária se forem usados como recomendado. É importante programar ações educativas na comunidade para assegurar o uso adequado dos mosquiteiros. Para mais informações sobre este tema ou material de formação, por favor, visite a nossa página na internet.